Reflexão do dia 29 de janeiro de 2026, terceira semana do tempo comum, quinta-feira, cor litúrgica verde. E nessa quinta-feira, queremos estar na presença de Deus. Mas o que eu preciso fazer para estar na presença de Deus? Basta desejar, basta autorizar-se. Autorizo, Senhor, ao Espírito Santo permanecer em mim. Eu te autorizo, Senhor, conduzir a minha vida. Autorizo, Senhor, para que conduza as minhas mãos para a batalha, meus dedos para a vitória. Eu te autorizo, Senhor, a tocar na minha vida, converter-me, para produzir em mim atitudes de homem e mulher santa. Eu te autorizo, Senhor, a tocar nas minhas finanças, para que eu prospere em favor, Senhor, da proteção e qualidade de vida da minha família. Eu te autorizo, Senhor, me corrigir. Eu te autorizo, Senhor, conduzir-me em santidade, converter-me, Senhor, na tua presença. Eu te autorizo, Senhor. Amém. Santo do dia, São Constâncio, bispo de Perúgia. Ele que sofreu muito, né, a perseguição ali do imperador Marco Aurélio. Isso nós estamos falando no século II da Igreja. São Constâncio é o primeiro bispo de Perugia. Era um jovem cristão notável pelo espírito de mortificação e generosidade que tinha para com os pobres e necessitados. Aos 30 anos foi chamado a governar a igreja em Perugia, Itália, e cumpriu todas as suas obrigações episcopais como um pastor zeloso para o seu povo. Mesmo em meio às perseguições, sofrimentos, foi obrigado a andar sob brasas, foi martirizado, literalmente morto, né, para sem renunciar ao nome de Jesus e protegendo assim o povo que Deus lhe confiara. Que Deus possa, por sua misericórdia, suscitar novos mártires nesse tempo atual da Igreja, assim como São Constâncio, que os nossos padres, bispos, possam também testemunhar Jesus e produzir nações de homens e mulheres convertidas ao Senhor. Amém. Vamos, com atenção, preparar o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus. Leitura do segundo livro de Samuel. Depois que Natã falara a Davi, o rei entrou no tabernáculo e foi assentar-se diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E o que é a minha família para que me tenhas conduzido até aqui? Mas, como isto te parecia pouco, Senhor Deus, ainda fizestes promessas à casa do teu servo para um futuro distante. Porque esta é a lei do homem, Senhor Deus. Estabeleceste o teu povo Israel para que ele seja para sempre o teu povo, e tu, Senhor, te tornastes o teu Deus. Agora, Senhor Deus, cumpre para sempre a promessa que fizestes ao teu servo e à sua casa, e faze como disseste. Então o teu nome será exaltado para sempre e dirão: O Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel, e a casa do teu servo Davi permanecerá estável na tua presença. Pois tu, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, fizeste essa revelação ao teu servo. Eu te construirei uma casa. Por isso, o teu servo se animou a dirigir-te esta oração. Agora, Senhor Deus, tu és Deus, e tuas palavras são verdadeiras. Pois que fizestes essa bela promessa ao teu servo, abençoa então a casa do teu servo, para que ela permaneça para sempre na tua presença. Porque és tu, Senhor Deus, que falaste, e é graças à tua bênção que a casa do teu servo será abençoada para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 131. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Recordai-vos, ó Senhor, do rei Davi, e de quanto vos foi ele dedicado, do juramento que ao Senhor havia feito, e de seu voto ao poderoso de Jacó. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Não entrarei na minha tenda, minha casa, nem subirei à minha cama em que repouso,
Não deixarei adormecerem os meus olhos, nem cochilarem em descanso minhas pálpebras, até que eu ache um lugar para o Senhor, uma casa para o forte de Jacó. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará, um herdeiro que é fruto do teu ventre. Colocarei sobre o trono em teu lugar. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar que preferi. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ao que tem alguma coisa, será dada ainda mais. Então, se você permite ao Espírito Santo habitar em você, você receberá ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele julga ter. Quem não tem o Espírito Santo, quem repele o Espírito Santo, sobra o que para esta pessoa? Nada. Literalmente nada. É viver esse mundo como um jacaré, elefante, jabuti, né? É totalmente sem sentido uma pessoa que não conhece Deus, que não ama Deus e que não serve a Deus. É uma vida inútil neste mundo. Então, a palavra de hoje é muito clara. Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocar debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Que loucura é essa? Então, a luz de Deus em nós deve brilhar. Agora, Deus vai respeitar a sua decisão. Deus nos respeita. Se eu pego o Espírito Santo em mim e coloco debaixo de um caixote ou debaixo de uma cama, como que eu, como pai, você, como mãe, vai poder então ajudar ou permitir que essa luz divina em nós ilumine o caminho dos nossos filhos? Como que eu coloco esta luz, esse espírito, debaixo de um caixote, debaixo de uma cama, quando eu permito que na minha casa entre mensagens mundanas contrárias à vontade de Deus, quando com as minhas ações e com os meus desejos estendo a mão para o pecado, permitindo assim que a maldição do pecado entre em minha casa e macule a minha família. Então, seja luz para iluminar o caminho das pessoas que estão ao teu redor, né, dos amigos, no trabalho, em casa, na igreja, onde quer que você esteja, seja luz. Ao contrário, não coloca no candeeiro aquele que tem consciência, luz do Espírito em si, não coloca ali, não é na laje, lá em cima, que você coloca uma lâmpada, né, ou então na parede. Na minha época, quando era pequeno, nós tínhamos a lamparina. A lamparina era colocada assim numa altura na parede, de tal forma a iluminar um quarto, uma casa e tudo, que é o candeeiro, né? Então, é colocar no alto. Você é um cidadão do alto, você é.
santo, separado. Deus precisa de você para que a luz seja espalhada por este mundo. Olha a primeira leitura de hoje. Agora, Senhor Deus, cumpre para sempre a promessa que fizeste ao servo e a esta casa, e faze como disseste. O que Deus disse sobre Davi? E um de seus herdeiros estaria para sempre sentado no trono, para sempre. E aconteceu que Jesus, filho de Davi também, da natureza de Davi, da raiz de Davi, realmente cumpriu essa promessa. E hoje nós temos até o fim dos séculos, Jesus que vive na igreja, na sua igreja, a igreja que Jesus instituiu como luz para este mundo, para que ela brilhe, para que ela ilumine o caminho, a nossa caminhada até chegar aos céus. Agora, Senhor Deus, tu és o Deus e tuas palavras são verdadeiras, pois que fizeste esta bela promessa a teu servo. Então, Davi aqui louva e bendiz ao Senhor. Então, também quero louvar, bendizer o Senhor, porque a minha família é santa. Obrigado, meu Deus, porque fomos escolhidos para iluminar, os corações da nossa casa, iluminar, Senhor, na nossa família, trazer para a nossa família, ser um canal de graça na tua presença. Queremos louvar e bendizer o Senhor. Obrigado, meu Deus. Glorificado seja o teu nome. Aqui no versículo do Salmo 101, quando ele fala assim, ó, não entrarei na minha tenda, minha casa, nem subirei a minha cama em que repouso, não deixarei adormecer os meus filhos, nem cochilarem em descansos minhas pálpebras, até que eu chegue no lugar para o Senhor, uma casa para o forte de Jacó. Então, essa é uma decisão de um pai, de uma mãe convertida no Senhor, né? Transformar a sua casa num forte, num, numa realização. Aqui ele fala o forte de Jacó, né? Fazendo aquela referência ao sonho de Jacó. Jacó, homem torto, um homem indeciso, ele que pega no calcanhar, trapaceiro, mas que diante da presença de Deus se converte e torna-se Jerusalém. O nome Jerusalém, nação santa dedicada ao Senhor, surge de um homem completamente atordoado, temeroso, inseguro, mas que com o refino de Deus na vida dele, torna-se esta nação abençoada, chamada Jerusalém. A Jerusalém da Bíblia, a Nova Jerusalém, aonde o Senhor se manifestou. Então é isso, pai e mãe, lute pela sua casa, lute pelos seus filhos, filhos, lutem pelos seus pais, porque você é a luz que deve ser colocada no alto para iluminar o caminho da sua família. Amém. Eu me chamo Dilton Góes e o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E eu quero te fazer esse convite para que você seja luz, caminho para as pessoas que Deus lhe confiou, como Dilton, multiplicando em suas redes sociais esta palavra, esse ensino, para que mais corações possam encontrar a luz de Cristo e receber mais, mais. Chega de tirar de nós, nós queremos receber mais, muito mais do Espírito Santo. E Deus tem uma grande porção do Espírito para ser derramado sobre nossas vidas na medida em que nós consentimos a Deus fazer. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.